Neemias 5, nós vamos fazer a leitura inicial do verso 1 ao verso 6. Embora nós estaremos trabalhando todo o capítulo, tá bom? Mas a leitura inicial, nós vamos fazer do verso 1 ao verso 6. Neemias 5, do 1 ao 6. Vamos fazer a leitura. Diz assim: Ora, o povo, homens e mulheres, começou a reclamar muito de seus irmãos judeus. Alguns diziam: nós, nossos filhos e nossas filhas, somos numerosos. Precisamos de trigo para comer e continuar vivos. Outros diziam: tivemos que penhorar nossas terras, nossas vinhas e nossas casas para conseguir trigo para matar a fome. E havia ainda outros que diziam: tivemos que tomar dinheiro emprestado para pagar o imposto cobrado sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Apesar de sermos do mesmo sangue dos nossos compatriotas e de nossos filhos serem tão bons quanto os deles, ainda assim temos que sujeitar os nossos filhos e as nossas filhas à escravidão. E de fato, algumas de nossas filhas já foram entregues como escravas e não podemos fazer nada, pois as nossas terras e as nossas vinhas pertencem a outros. Quando ouvi a reclamação e essas acusações, fiquei furioso. Amém? Nós estaremos dando prosseguimento nesse texto, entendendo o que o Senhor tem para falar conosco hoje. Uma fonte na internet dá a autoria do texto que eu passo a ler a Arnaldo Jabor. Reflita bem nessas palavras. As circunstâncias entre as quais você vive determinam sua reputação. A verdade em que você acredita determina seu caráter. A reputação é o que acham que você é. O caráter é o que você realmente é. A reputação é o que você tem quando chega a uma comunidade nova. O caráter é o que você tem quando vai embora. A reputação é feita em um momento. O caráter é construído em uma vida inteira. A reputação torna você rico ou pobre. O caráter torna você feliz ou infeliz. A reputação é o que os homens dizem de você junto à sua sepultura. O caráter é o que os anjos dizem de você diante de Deus. Irmãos, hoje é a terceira ministração da série As Marcas da Liderança Eficaz. Nós estamos trabalhando essa temática dentro do livro de Neemias e que cumpre o quarto princípio da visão de igreja multiplicadora, que é a formação de líderes. Mais uma vez eu falo, se você quiser acompanhar os princípios que foram trabalhados aqui anteriores, vá lá na nossa playlist no YouTube e você vai encontrar as 4 sequências, né? Inclusive essa, você vai ver lá as marcas da liderança eficaz. O contexto em que nós lemos, o que nós podemos perceber é que as injustiças sociais estavam atrapalhando a reconstrução dos muros e, consequentemente, a renovação da aliança entre o povo e Deus. O objetivo de Neemias, se você for observar, os 2 grandes objetivos é a reconstrução da cidade, a reconstrução dos muros, que você vê isso na primeira metade do livro, e na segunda metade do livro, a renovação da aliança com Deus. Mas as injustiças sociais que estavam acontecendo no meio do povo estavam impedindo que isso acontecesse. E Neemias é colocado diante dessa situação e é onde nós podemos perceber o caráter desse homem sendo destacado. É exatamente isso que nós estaremos trabalhando hoje. O líder tem que ter caráter. Repita isso comigo. O líder tem que ter caráter. Na realidade, todo mundo tem que ter, né? Mas a gente está falando aqui sobre liderança. Estamos falando sobre liderança. E a primeira coisa que eu percebo no texto em que nós lemos é que um líder de caráter se incomoda com injustiça social entre os seus liderados. O versículo 6, onde finaliza a leitura que nós fizemos, diz o seguinte: quando ouvi a reclamação e essas acusações, fiquei furioso. Um líder, ele se incomoda com a injustiça social entre os seus liderados. Irmãos, o que está acontecendo no texto em que nós lemos aqui? É a seguinte questão: como o povo havia sido levado cativo, a gente falou aqui, se eu não me engano, na primeira ministração dessa série, um pouco sobre esse contexto. O povo foi levado cativo. Quando eles retornam, alguns nobres já estavam ali em Jerusalém, e essas pessoas tinham que vender as suas posses, tinham que tomar dinheiro emprestado para poder comer.
E o que estava acontecendo? Uma agiotagem terrível entre os judeus, entre o próprio povo, entre os patrícios. E aí o cidadão chegava, pegava dinheiro emprestado, não tinha condição de pagar, tinha que vender sua terra. Precisava pegar mais dinheiro emprestado, não tinha condição de pagar, os seus filhos começaram a ser vendidos como escravos. Depois, eles próprios se venderam e se entregaram como escravos. Ao ponto no versículo 1 dizer: ora, o povo, homens e mulheres, começaram a reclamar muito. Foi uma reclamaçãozinha pouco. Começaram a reclamar muito de seus irmãos judeus. E aí eles começaram a dizer: poxa, os nossos filhos não são melhores que os deles. Por que isso está acontecendo? Quando isso chega ao ouvido de Neemias, que estava muito preocupado com a reconstrução dos muros, era a primeira etapa do seu planejamento estratégico. A segunda etapa era a renovação da aliança entre o povo e Deus. Quando Neemias fica sabendo disso, o que dá a entender que até então isso não tinha chegado no ouvido dele, quando o povo começa a reclamar, muito chega até ele, e o texto diz que ele fica furioso. Um líder de caráter, ele fica incomodado com a injustiça social no mundo. Quem dirá entre os seus liderados? É porque injustiça social no mundo eu não posso fazer muita coisa. Alguma coisinha eu posso fazer. Agora, injustiça social dentro da igreja eu posso tratar. E aí a gente pode falar de pequenas coisas. Começa com bullying. Começa com bullying entre os jovens. Ah, isso é coisa, isso é besteira. Isso é... Eu lembro de um colega meu, muito, muito querido ele. Uma vez a gente estava andando na rua e eu vi uma pessoa, eu acho que ele era anão. E ele vinha todo sorridente, todo feliz. Eu e meu colega, lá no seminário de uma pessoa, nós estávamos indo e ele vinha ao nosso encontro. Quando eu vi ele vindo, sinceramente, do meu coração, eu achei bonito a expressão dele de alegria e tudo, apesar de não, ele não era apenas anão, ele tinha uma outra deficiência além dessa, eu não me recordo qual. Mas eu ri, eu simplesmente ri em ver aquela pessoa. Meu colega deu cutucado. Natan, como é que você faz isso? Eu falei: o que foi, rapaz? Por que você está rindo da deficiência da pessoa? Eu falei: eu não estou rindo da deficiência dele. Como não? Eu estou rindo, nem sei por que eu ri. Na realidade eu estou rindo porque eu fico vendo a alegria dele, a felicidade dele, apesar de ser deficiente. Sinceramente, no meu coração, não estou fazendo bullying. Ele falou: ah, tá. Esse mesmo colega, uma vez a gente saindo do seminário masculino, que naquele período, hoje já unificou-se. Mas naquele período, o nosso internato ele ficava separado do local de estudo. Ficava assim cerca de, creio que quase 100 metros. E enquanto nós estávamos saindo desse local, a gente ia para o café da manhã, que estava no outro prédio, onde aconteciam as aulas, né? Nesse trajeto, a gente viu um gato que estava com o olho normal e o outro olho pendurado, solto. Como se alguém tivesse feito aquela maldade, entendeu? Eu olhei e falei: poxa, mas as pessoas são malvadas, né? Ele falou: pois é. Ele pegou o celular e começou a procurar o órgão que pudesse fazer alguma defesa dos animais. Eu falei: Duda, a gente está atrasado. Vamos para o café da manhã. Ele fala: não, eu não vou, eu vou fazer essa denúncia. Vou fazer essa denúncia. Isso não se faz. Tá bom. Aquilo me deixava, né? Eu falei: meu amigo, rapaz, ele tem consciência mesmo, social das coisas, as injustiças. Fomos para o shopping outro dia, esse mesmo colega meu. Uma segunda-feira, que era o dia de folga que a gente tinha, fomos para o cinema. Já estava quase dando a hora do filme, uma fila enorme. Uma fila monstruosa. Ele foi lá, gravou o áudio e falou com a moça: por quê? Cadê? Por que só tem um funcionário? Isso aqui não pode. Pois é, mas só está eu aqui e tudo. Mas qual é o problema e tudo? Não. Aí ele chegou para mim e falou: vou lá no Procon. Eu falei: homem, já vai começar o filme. A fila está enorme. Ele falou: não, se ninguém fizer nada, isso aqui vai sempre acontecer. Nós já vamos perder o filme, por quê? Porque eles deviam colocar pelo menos mais 2 atendentes. Tem caixa ali, por que só colocam um atendente, sendo que o filme já está próximo a começar? A gente vai pagar e vai perder o filme. Está errado. Eles não deveriam fazer isso. Vou no Procon. O cidadão foi no Procon. Ele tem uma consciência social. E aquilo me deixava... Na realidade, ele é um referencial para mim até hoje. Ele é um referencial para mim até hoje. Mas eu fico vendo... Um líder tem que ter caráter. E eu sempre vi esse caráter cristão nele. Eu sempre observei nele. Ele sempre foi uma inspiração para mim nesse aspecto de caráter, de simplicidade, de amor ao próximo, de amor às pessoas, de cuidado com os irmãos. Eu falava assim: rapaz, eu acho que tu tem uma vocação para política. E de fato ele tem. Ele tem um conhecimento muito grande. Ele fez mestrado, fez tudo. Hoje ele está lá no Amazonas, trabalhando com a esposa dele
entre os ribeirinhos. Porque eu via ele conversando com um irmão que fazia os serviços gerais, né? Que fazia os serviços gerais, assim. Ele conversava com ele assuntos que diziam respeito a ele. Conversava com ele numa boa sobre serviços gerais, aquele negócio todo. Ele saía dali, a gente ia para o refeitório, aí vinham os doutores que davam aula no mestrado, aquele negócio todo. Ele sentava comigo, com esse pessoal, e conversava da mesma forma. Ele saía de uma classe a outra de maneira tranquila, de maneira natural, cumprimentava todo mundo, a gente andando, ele: olá, boa tarde, bom dia, Deus abençoe, como é que você está? Abraçava as pessoas e falava: meu amigo, vai ser político. E o que eu observava nele era exatamente essa consciência, essa preocupação com as pessoas, essa preocupação com o próximo. Agora, quando nós observamos isso, talvez eu não consiga fazer uma diferença no mundo, mas eu posso fazer uma diferença entre as pessoas que comigo estão. Neemias era líder daquela comunidade, estava na liderança daquele povo. A injustiça social estava acontecendo entre os seus liderados. Sabe, irmãos, a gente precisa parar para refletir. Que tipo de injustiça social pode acontecer em nosso meio muitas vezes? Irmãos que estão passando por necessidade e de repente a própria comunidade em si fazer pouco caso para isso. A gente tem que fazer alguma coisa. A gente tem que fazer alguma coisa. Por isso que eu me incomodo tanto com a nossa cesta básica, que é tão pouca, diante do tamanho que nós somos. Claro que nós vamos crescer muito mais. Nós somos uma igreja grande para a pequena cesta básica que nós fazemos. É muito pouco. E tem gente que passa necessidade no nosso meio. Tem gente que passa dificuldade no nosso meio. Às vezes tem até vergonha de falar, mas passa. Como é que nós queremos ajudar a sociedade, ajudar com um assistencialismo às pessoas, sendo que nós não estamos conseguindo muitas vezes fazer isso dentro da nossa própria comunidade? Então a gente precisa começar a refletir e pensar, quais são as pessoas que estão passando por dificuldades no nosso meio? Hoje eu falei com a família, estamos sentindo sua falta. Você vai hoje, pastor? A gente não vai estar... Tá faltando transporte, está difícil. Falei, a gente vai buscar. E o que eu gostaria de ver é no nosso meio exatamente isso. Poxa, tem um irmão da igreja que sempre me liga e fala: pastor, eu estou sentindo a falta de fulano. Não, irmão, está viajando, falou comigo. Ah, tá. Amém. Pastor, estou sentindo a falta de Beltrano. Tá meio acamado, irmão. Pastor, estou sentindo a falta de Beltrano. Isso aí, na realidade, não tem nenhuma informação. Vamos ver o que está acontecendo com ele. Se todos nós tivermos essa consciência, você fala assim: poxa, será que a transporte está faltando? Eu vou me propor a buscar. Eu tenho carro. Deixo minha família, vou lá, busco. Lembro que, eu acho que foi há 2 semanas atrás que eu falei: bom seria que ninguém precisasse pagar Uber, a não ser que você queira ajudar um irmão que seja Uber da igreja, né? Aí você paga. Não, vou abençoar o irmão que é Uber, né? Mas caso contrário, que não precise, que a gente se prontifique. Né, Ed? Também, né? Me ajuda aí, pastor, né? Outro dia eu escutei um irmão da igreja falando assim: eu estava comprando em outro mercado, agora só estou comprando na irmã que tem o supermercado da igreja. Vamos lá fazer esse apoio. O irmão que tem um açougue na igreja, vamos comprar no irmão que tem açougue. Tem uma irmã que tem uma loja, vamos comprar na irmã que tem uma loja na igreja. Isso é a gente se ajudando um ao outro. Amém? E assim a gente vai prosseguindo e a igreja vai crescendo. E nós vamos vivendo, como eu falei, a igreja não é como uma família, a igreja é uma família. E a gente passa a viver como tal. Agora, irmãos, o que incomodou Neemias foi os seus irmãos vendendo uns aos outros, emprestando dinheiro a juros um ao outro, sabe? Fazendo aquela agiotagem, as pessoas num contexto de miséria, se tornando escravos, precisando vender os seus filhos à escravidão. Quando Neemias vê aquilo, ele fica furioso, por ver injustiça social acontecendo no meio do seu povo. Por ver injustiça social acontecendo entre aquelas pessoas que estavam ali como seus liderados. E nós precisamos começar a refletir de repente, um bullying que acontece no nosso meio, que isso é inconcebível. Às vezes, aqui quase ninguém faz bullying comigo no futebol, né? Porque tem só alguns que se destacam. Não tem como formar um time só com os que se destacam. Aí coloca o pastor do time, né? Mas eu já participei de futebol onde eu sofria bullying. Me deixava no finalzinho, entendeu? Né? Não tem mais ninguém, bota o Natan aí. Poxa vida, por quê? Aí a gente tem trabalhado isso aqui no futebol. É um aplicativozinho que o irmão Everton tem, coloca. Não importa quem vai cair no seu time. Se não forma só os bons, o pessoal bota a seleção e ninguém tira eles. Entendeu? Então, vamos fazer lá justiça social no futebol que a gente desenvolve aqui na igreja.
Né? Eu estou colocando uma situação bem simples para descontrair um pouco. Mas a gente precisa começar a refletir e falar, será que tem acontecido algumas injustiças no meio da igreja? Será que tem acontecido injustiça no meio do povo? Sabe? O que estava acontecendo ali era algo muito, muito drástico no meio do povo, ali em Neemias, no contexto em que ele estava vivendo. Mas que a gente pare para refletir e fale, poxa, eu não quero que no nosso meio, que na igreja isso aconteça. Então, o líder, ele fica furioso quando esse tipo de coisa acontece. E eu tenho começado a adquirir um tipo de consciência assim. Às vezes eu ficava um pouco neutro diante de algumas coisas que me incomodavam. Eu falava, poxa, mas mexer com esse tipo de coisa, deixa isso quieto. E o Espírito Santo tem começado a me incomodar com algumas coisas, sabe? Porque isso mexe no nosso coração. Isso começa a ver que as coisas não são tão naturais no nosso meio. A gente precisa se importar com a dor do outro. A gente precisa tentar enxergar com os olhos do outro. O que é que ele está passando? O que é que ele está sentindo? Por que isso está acontecendo? As pessoas começaram a reclamar muito a Neemias. E ele ficou furioso ao observar aquilo. Então, o líder de caráter, ele fica indignado diante de injustiça social entre os seus liderados. Segunda coisa, um líder de caráter, além de perceber as injustiças sociais, um líder de caráter, ele avalia a situação e toma medidas justas. Depois que ele fica furioso no que diz o versículo 6, versículo 7 ele diz o seguinte: fiz uma avaliação de tudo e então repreendi os nobres e os oficiais, dizendo-lhes, vocês estão cobrando juros dos seus compatriotas. Por isso, convoquei uma grande reunião contra eles e disse, na medida do possível, nós compramos de volta nossos irmãos judeus que haviam sido vendidos aos outros povos. Agora vocês estão até vendendo os seus irmãos, assim eles terão que ser vendidos a nós de novo. Eles ficaram em silêncio, pois não tinham resposta. Por isso prossegui, o que vocês estão fazendo não está certo. Vocês devem andar no temor do nosso Deus para evitar a zombaria dos outros povos, os nossos inimigos. Eu, os meus irmãos e os meus homens de confiança também estamos emprestando dinheiro e trigo ao povo, mas vamos acabar com a cobrança de juros. Devolvam-lhes imediatamente suas terras, suas vinhas, suas oliveiras e suas casas, e também os juros que cobraram deles, a 100ª parte do dinheiro do trigo, do vinho e do azeite. E eles responderam, nós devolveremos tudo o que você citou e não exigiremos mais nada deles. Vamos fazer o que você está pedindo. Final do versículo 13, a última parte. E o povo cumpriu o que prometeu. Irmãos, um líder de caráter, ele tem que avaliar a situação e tomar medidas justas. Neemias ele não agiu de acordo com a sua fúria também. Ele ficou furioso naquele momento, mas o texto diz que ele fez uma avaliação, parou, ponderou, refletiu, chamou o povo e falou, a questão é o seguinte, eu também tenho emprestado dinheiro, mas não vai ter cobrança de juro. Vocês vão devolver as terras dos seus irmãos, vão devolver os juros que foram cobrados, porque nós estamos comprando os nossos irmãos que foram vendidos às outras nações, e agora vocês estão fazendo esse tipo de venda entre vocês. O que as nações irão dizer? Deus, irmãos, estava deixando de ser glorificado no meio do povo por conta da injustiça social. E era exatamente isso que Neemias estava percebendo. Ele fez uma avaliação e tomou medidas justas. Um líder de caráter, ele precisa fazer a avaliação antes de tomar medidas. Se tem uma coisa que eu tenho medo, é de ser injusto. Às vezes eu tenho que tomar algumas situações na igreja, como pastor, e eu faço uma avaliação primeiro. Eu tenho dado exemplo. Vou ter que chamar a atenção de alguém sobre alguma determinada situação que tenha acontecido. Primeira coisa que eu faço é, como é que tem sido a minha postura como líder? Porque de repente o erro dele pode ser alguma coisa que ele tem se espelhado em mim. Eu vou chegar para chamar a atenção dele e ele fala, o senhor faz a mesma coisa? Aí de repente eu estou fazendo sem perceber. Faz uma avaliação. Depois de uma avaliação, como que é agir com justiça? Como será que de fato a justiça deve ser aplicada diante dos fatos, diante daquilo que é sido colocado, diante do que é apresentado? Nem sempre a gente agrada a todo mundo, nem sempre a gente agrada as pessoas. Mas tem uma coisa que nós precisamos fazer, é avaliar a situação para tomar medidas justas. Eu vou dizer a vocês, eu vou ficar numa sinuca de bico muito grande, como eu acho que meu pai foi colocado várias vezes na nossa criação, na igreja. Por quê? Eu falo quando a Isabela começar a crescer e quando ela começar a fazer traquinagem na igreja. Teve uma vez, eu lembro disso.
Teve uma vez que eu me senti injustiçado na salinha das crianças. Eu nem lembro o que foi que aconteceu. Eu só lembro que não era como a professora da salinha estava dizendo para meu pai. Não era. E meu pai falou: Natan, você fez isso, tal, tal, tal. Meu pai deu todos os créditos à professora. Não tirou a autoridade da professora. Eu nem lembro o que foi que aconteceu. Só que eu me senti, fiquei e falei: poxa, tá errado isso aí. Tá errado, tá errado. E eu vi que, hoje eu percebo isso. Talvez na época não. Eu era uma criança ainda. Eu tinha 8 ou 9 anos de idade. Mas é algo muito difícil você ter que agir para que os irmãos não falem. Não, é porque é filho dele. É o queridinho dele. E ter que não poder tirar a autoridade da professora na classe de aula, lá na sala de aula. Por que eu falo isso? Porque quando isso começar a acontecer, para mim ser justo, eu preciso fazer avaliações. Ponderar o comportamento da Isabela, o que foi que aconteceu, como foi. Hoje eu entendo o que meu pai estava fazendo ali, dando autoridade para a professora, que aquilo ali era um exemplo. E ele precisava fazer, porque senão todo pai, como tem muito pai hoje, que meu Deus do céu, eu louvo a Deus que meu pai foi um pai diferenciado. Porque tem pai hoje que ele reclama com o professor, reclama com o diretor, o filho dele é um santo. Bate na cara dele em casa, mas ele não sei porque ele acha que o filho que bate na cara dele em casa, na escola é um santo. O filho responde ele em casa. O filho só falta quebrar a televisão. Desrespeita todo mundo, mas na escola o pai acha que ele é um santo e que todo mundo está fazendo complô contra ele. Só pode. Não, a professora está errada. A diretora está errada. Por quê? Não, porque não é possível que meu filho faça uma coisa dessa. Parece que ele está vendado, que na casa dele faz a mesma coisa. Hoje em dia tem umas espécies de pais que precisam dar uma melhorada nessa situação. Eu peço a Deus, Senhor, tenha misericórdia da minha vida, para que eu não queime a minha língua. Que Isabela está dando trabalho, está dando uns glória, está dando uns gritos nos cultos, né? Eu falo, Jesus, eu só estou esperando o nível dela começar a entender, para a gente começar a dialogar um pouquinho e começar a dar umas recompensas e punições. Para tentar, né, ter um entendimento aí, como é que vai proceder as coisas. Mas a gente, como líder, um líder de caráter, ele precisa avaliar e tomar medidas justas, sabe? Sem puxar a sardinha para o seu lado, sem buscar ser beneficiado. Uma coisa que eu sempre... o líder, a gente pega assim nos mínimos detalhes, sabe? Lá em Medicilândia, fiquei por muito tempo na liderança do louvor também, como pastor e como líder do louvor. Aí tinha que colocar as escalas. Certinho, esse irmão aqui vai participar tantas vezes. Eu acho que o irmão Kleber passa por essa luta, né? Aí você vai lá, irmã Tati, né? Na hora de fazer as escalas lá também, quando foi. Aí você vai ajustando tudo, para ninguém achar que a gente está favorecendo um mais do que o outro. Para ninguém achar que não, é porque só pode se for assim. E às vezes a gente fica pensando, sabe? Aí às vezes a gente acaba sendo injusto por ficar preocupado se... né? Eu fico vendo a Isabela, não sei se vai cantar. Né? Aí de repente começa a dar muita oportunidade para a Isabela. Não, é porque é filho do pastor. Estava até preocupado se a Esté ia poder ter muita oportunidade, para ninguém dizer, é a cunhada do pastor. É a cunhada do pastor, a cunhada do pastor canta, a cunhada do pastor dança. É a cunhada do pastor, né? Faz parte da família do pastor. Então eu já estou começando a ter alguns prenúncios. Eu já fico às vezes pensando, para ser justo. Será que a Esté está tendo mais privilégio do que outros na igreja? Né? Aí a gente fica pensando, eu fico fazendo ponderações, eu fico fazendo avaliações. Às vezes tem gente que não pensa que a liderança é muito fácil, né? Ah, ser pastor é fácil, ser líder é muito fácil. Eu fico imaginando o coração de Neemias diante de uma situação dura como aquela, porque ele precisaria repreender os nobres. Os nobres, os donos do povo, não tem? Era a elite. Isso estava acontecendo com quem tinha dinheiro. Vendendo, emprestando. A galera da alta lá. Classe social lá de cima. Era com eles que Neemias tinha que brigar. Era com eles que Neemias ia ter que confrontar. Aí ele avalia a situação. Qual é a medida justa a se tomar? Vai devolver os juros. Isso dói no bolso, sabe? Eu fico vendo o conflito que acontece. Eu já percebi algumas manifestações, algumas coisas, né? Aí o governo chega lá e fala, vamos tirar alguns privilégios de alguns funcionários. Qual é o privilégio? Não, ninguém vai precisar ficar fazendo hora extra, não. Vai ficar só com salário porque a gente tem que enxugar os gastos, então não faz hora extra. Deus o livre, não pode. Por que não pode? Porque eu já estou contando com as horas extras.
Eu tenho que fazer hora extra. Não, a gente está cortando gasto. Você vai receber menos, mas vai trabalhar menos. A gente está... Não pode. Eu prefiro ficar trabalhando mais para ganhar a quantidade que eu tenho. Não, mas a gente não está sendo desonesto. Você trabalha menos, você ganha menos. É justo, para que possa gerar renda para um outro setor que a gente está querendo desenvolver. Quando mexe no bolso, é problema. Aí você imagina, Neemias, o que é justo? Justo é fazer esse pessoal tudinho pagar de volta os juros que eles cobraram, devolver as terras que eles já haviam feito planejamento, já havia feito todo o sistema, vai ter que devolver tudo. Você acha que era fácil para Neemias chegar e falar isso para o povo? Mas caráter requer isso, agir da maneira correta, agir da maneira certa, por mais que mexa em situações que sejam bem delicadas, por mais que mexam em coisas que machuque, que doa. Meu pai conta a história, eu nem lembro qual foi o pastor, que tinha um pai que estava reclamando que o filho dele tinha virado homossexual. O filho dele tinha virado homossexual e o pai não aceitava aquilo, queria bater no menino, queria espancar o menino. O pastor chegou lá para resolver aquele dilema. Se eu não me engano, era sua mãe que era crente. O pastor chegou lá para conversar com a família, senta os três, não sei o que lá. Sei que o rapaz fala alguma coisa e o pai fala assim: eu sempre falei que isso é uma marica, rapaz. Sempre falei que isso não é homem. Na hora, o pastor falou assim: seu filho está assim por sua culpa. Você vive proferindo palavra de maldição. Olha o tipo de palavra que você lança para o seu filho. Você quer que ele seja diferente? Você quer que o seu filho seja diferente, você só lançando palavra de maldição para ele? Demonstre amor pelo seu filho. Seja pai para o seu filho. O que está faltando é pai. O que está faltando é referencial de pai para ele. Líder às vezes tem que fazer esse tipo de coisa. Você está mexendo na moral do homem. Mexer na moral de um homem, meu irmão, às vezes é mesmo que dá um tapa na cara dele. Mas às vezes é preciso fazer coisas como essa. Porque líder de caráter, ele tem que falar. Você faz avaliações e você toma atitudes justas. E a terceira coisa que eu observo, um líder de caráter é referência para os seus liderados. Irmãos, a gente falou aqui na primeira ministração sobre esse versículo, no quesito liderança serva. Veja o versículo 14 do capítulo 5, olha o que ele diz. Além disso, desde o 20º ano do rei Artaxerxes, quando fui nomeado governador deles na terra de Judá, até o 32º ano do seu reinado, durante 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos a comida destinada ao governador. Mas os governantes anteriores, aqueles que me precederam, puseram peso sobre o povo e tomaram dele 480 gramas de prata, além de comida e vinho. Até os seus auxiliares oprimiam o povo, mas por temer a Deus não agi dessa maneira. Ao contrário, eu mesmo me dediquei ao trabalho neste muro. Todos os meus homens de confiança foram reunidos ali para o trabalho e não compramos nenhum pedaço de terra. Neemias poderia comprar pedaço de terra. Terra estava sendo vendida a preço de banana. Ele poderia se aproveitar da necessidade do povo. Eles tinham que comprar comida e estavam vendendo terra bem baratinho. Mas ele não fez isso. Versículo 17. Além do mais, 150 homens entre judeus do povo e seus oficiais comiam à minha mesa, como também pessoas das nações vizinhas que vinham visitar-nos. Todos os dias eram preparados à minha custa um boi, 6 das melhores ovelhas e aves, e a cada 10 dias eu recebia uma grande remessa de vinhos, de todo tipo, e apesar de tudo isso, jamais exigia comida destinada ao governador, pois eram demasiadas as exigências que pesavam sobre o povo. Isso aqui é maravilhoso, porque Neemias está mostrando o sacrifício que ele fez em prol do povo. Esse exemplo de liderança, esse exemplo de caráter, onde caráter muitas vezes é abrir mão dos seus direitos, que era um direito que ele tinha, mas o caráter dele era evidenciado no amor pelo povo, no cuidado com o povo, em não ser pesado ao povo, abriu mão do que era direito seu para não ser pesado ao povo. Sabe qual é o resultado disso, de tudo isso que Neemias estava fazendo? O versículo 12 me impressiona, versículo 12 e 13 me impressiona. Porque líder de caráter, ele é um exemplo para os seus liderados, e quando ele faz isso, olha o que acontece, versículo 12. E eles responderam: nós devolveremos tudo o que você citou, e não exigiremos mais nada deles, vamos fazer o que você está pedindo. Então convoquei os sacerdotes e os fiz declarar sob juramento que cumpririam a promessa feita.
Também sacudi a dobra do meu manto e disse: Deus, assim sacuda da sua casa e de seus bens todo aquele que não mantiver a sua promessa, tal homem seja sacudido e esvaziado. Toda a assembleia disse: Amém, e louvou ao Senhor, e o povo cumpriu o que prometeu. No popular, esses homens poderiam ter se rebarbado. No popular, esse povo poderia falar assim: mas não, vamos fazer o seguinte, a partir de agora ninguém faz mais isso. Agora devolver os juros, devolver as terras, não. A partir de agora a gente faz o que você falou. Mas esse negócio de devolver, não, isso não vai dar certo. Estava mexendo no bolso. Mexer no bolso do povo é difícil, né? Pelo amor de Deus. O negócio difícil. Você falar para a pessoa ofertar e dar já é difícil, mas imagine devolver. Porque devolver seria quantias muito altas. Devolver terra, devolver quantias de juros. Era coisa grande que estava se lidando ali. Mas por que o povo fez isso? Claro, o mover sobrenatural de Deus. Mas eles viram em Neemias esse exemplo. Eles viram que Neemias era esse exemplo de liderança. O nosso líder empresta e não cobra juros. O nosso líder, ele poderia estar exigindo do povo os impostos e a comida do governador, e assim ele não está fazendo. Pelo contrário, ele está alimentando o povo com os recursos dele. Que ele tinha, ele fazia parte morava no palácio, era copeiro do rei em Suzã. Então ele está abrindo mão de direitos. Por que nós também não podemos fazer isso? Líder de caráter é exemplo para os seus liderados. Uma vez eu ouvi falar de um pastor, isso alguém comentando comigo, né? Que ela cuidava das finanças de uma determinada igreja, e aí ela chegou e falou assim: "Só acredita que nem um pastor estava dizimando?" Eu falei: "É mesmo?" "É." E quando eu ia falar para o pastor dizimar, ele dizia assim: "Mas irmão, os irmãos não estão dizimando, não está conseguindo nem para ter o meu salário completo, como é que eu vou dizimar?" Eu falava assim: "Foi mesmo, irmão? Nem um pastor estava dizimando?" Aí também fica difícil. Se nem um pastor está dizimando, como é que ele vai ser exemplo para a igreja? Se nem um pastor está contribuindo, como é que ele vai ser exemplo para que os irmãos possam contribuir? Líder de caráter, irmãos, tem que ser exemplo em tudo o que faz. Eu tenho minhas dificuldades, eu tenho minhas lutas, eu busco ser transparente com os irmãos, né? Eu falo dos meus erros, eu falo de alguns acertos, porque eu não sou perfeito, mas tem uma coisa que eu busco ser. Eu só sei que o que a igreja pode ir é onde eu vou. Alguns dizem: a igreja é a cara do pastor. Então não tem como eu exigir dos irmãos algo que eu não faço. Não tem como exigir dos amados algo que não faça parte da minha conduta. Então eu preciso me esmerar. Eu preciso ser um exemplo de caráter. Nós estamos falando isso aqui sobre formação de líderes. Então você, pai, você não pode exigir do seu filho algo que você não faz. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não existe isso. Se você não quer que seu filho seja um bêbado, um viciado no álcool, então não beba. Se você não quer que seu filho seja um viciado no fumo, então não fume. Se você quer que seu filho seja uma boa pessoa, então busque ser uma boa pessoa. Se você quer que seu filho seja um crente, seja crente. Tem aquele pai que fala assim: manda meus filhos para a igreja. Não viva como eu vivi não, meu filho. Vá para a igreja. E o senhor: eu vou ali no barzinho, mas você vai para a igreja. É assim que muita gente vive. É assim que... eu estou colocando de situações lá de fora, mas às vezes dentro da igreja da mesma forma. Você quer que as coisas aconteçam? Então seja um exemplo. Seja um líder na sua casa, seja um referencial na sua casa. Que aí quando os pequenos grupos estiverem formados e tivermos líderes aqui, nós teremos líderes servos, com a motivação correta. Líderes que planejam, como nós falamos aqui na semana passada, e líderes de caráter. O que está faltando é líder de caráter no meio do povo. Quando nós falamos aqui sobre sucesso, a continuidade do reino de Deus, nós falamos o que Paulo disse a Timóteo, sobre a continuidade da mensagem. Ele diz assim: Timóteo, ensine essa mensagem a homens fiéis e que sejam capazes de ensinar a outros. Primeira característica: fiéis. Transmita essa mensagem a homens fiéis, a pessoas que têm caráter. Está faltando caráter, irmãos.
Eu digo a vocês uma coisa que eu converso com a minha esposa, eu falo assim, pela minha vivência, como pastor, conversando com algumas pessoas confidenciam algumas coisas, eu falo a você, eu não sei, mas se no meio da igreja existe homem que é infiel à sua esposa, eu lhe digo uma coisa, aí no mundo, eu acho muito difícil encontrar cidadão que seja plenamente fiel à sua mulher. Estou falando de homens. Eu acho muito difícil. Eu posso estar errado, mas com pessoas que eu conversei, com pessoas que eu olhava assim, descrentes, né? Falava, pai, isso é um exemplo. E aí, de repente, a pessoa chegar e falar para mim que traía a esposa. Eu falo, poxa vida, eu não esperava isso. Está faltando homem de caráter. Eu estou falando uma situaçãozinha só. Nós precisamos ser líderes. Primeiro, servos. Mas se nós queremos ser pessoas grandemente usadas por Deus, nós precisamos ter caráter. E caráter começa nos mínimos detalhes. Eu estou falando isso aqui, pode ser até duro. Mas eu falei que hoje de manhã, eu levei um tapa na cara de um pregador chamado Leandro Vieira, Conferência de Zscope, lá no YouTube, você pode achar. E ele falou uma coisa, ele estava sendo bem duro na ministração que ele estava falando. Ele disse o seguinte, olha, você pode não concordar com tudo que eu falo, mas pelo menos pondere o que eu estou falando. E ele disse uma frase, se eu não me engano, de A.W. Tozer, que diz o seguinte, nós somos profetas, não diplomatas. A nossa mensagem não é um acordo, é um ultimato. Então, a minha intenção aqui não é adquirir necessariamente ou prioritariamente a simpatia dos irmãos que estão me ouvindo. A minha responsabilidade é pregar a mensagem do Evangelho. E a mensagem do Evangelho diz que líder tem que ter caráter. E ter caráter é você fazer as coisas da maneira correta. O brasileiro é criticado porque o brasileiro no vulgar, é o povo do jeitinho. Vai que dá certo. Pode não dar certo, mas vai que dá. Vamos tentar, vamos fazer. Uma vez eu vi uma ilustração, não sei em que país foi. Nem sei se isso foi verdade também, mas me chamou a atenção. 2 catracas para entrar no metrô. Uma catraca era paga e a outra catraca era livre. E as pessoas todas iam pela catraca paga. E aí o rapaz chegou, pela ilustração, se eu não me engano, era um brasileiro. E essa outra catraca aqui? Qual é a função dela? Não, essa aqui é, se porventura alguém não tiver condições de pagar a passagem, ela passa por essa catraca para entrar no metrô. Ele fala assim, mas e se as pessoas, mesmo tendo condições, elas começarem a passar por essa catraca? A mulher olhou para ele e perguntou, por que elas fariam isso? Parece que na mentalidade dela, a honestidade é algo natural. Aí a gente fala tão bem dos japoneses, né? Que não sujam as ruas. É uma cidade limpa. E nem é um país predominantemente cristão. Porque lá, se a questão do pudor, a questão né, eles crescem com tradições familiares, onde o respeito e o pudor é algo completamente, aquilo é um patrimônio. O nome das pessoas é um patrimônio. Aqui no Brasil a pessoa suja o nome e não está nem aí. Aqui no Brasil está tudo muito bagunçado. Pode estar doendo em algumas pessoas aqui, mas eu tenho que falar. Irmãos, por favor, líder, seja um exemplo em tudo. Eu e minha esposa, glória a Deus, né? Que a gente tem um pensamento bem parecido. A gente deixou atrasar uma vez um dia, foi um dia do cartão de crédito, quando eu fui lá no... Só que vencia na sexta-feira, só pude pagar na segunda-feira lá. Quando eu fui lá, foi 2 dias, eu tive que pagar R$20 de juros. Eu falei, meu Deus do céu, esses R$20 eu poderia ter ajudado alguém. Poderia ter feito outra coisa. Agora eu tive que pagar de juro para a empresa. Mas outros pensariam, deixa sujar meu nome que depois a gente negocia. Eles tiram o juro e fica só a conta. Depois de 5, 6 anos. Eu estou falando de coisas simples, de coisas pequenas. Que às vezes você pensa assim, não tem nada a ver. Eu já falei, eu acho que essa frase foi criada no inferno. Não tem nada a ver. Tem a ver. Vamos começar a refletir. Neemias poderia chegar assim, mas o pessoal está no direito deles, né? Fazer o quê? É o sistema, né? Vende, cobra juros, pega a terra,
não posso fazer nada, é o sistema. Ele falou, está errado. É injustiça isso. Vamos organizar esse negócio. Vamos fazer da maneira certa. Vamos fazer de uma maneira que agrade ao Senhor, de maneira que glorifique ao Senhor. E se você quer ser um líder de sucesso, tenha caráter nos mínimos detalhes. Pague o que você deve. Compre as coisas de maneira honesta. Foi multado? Pague. Paga a multa aqui. Opa, tem que pagar? Paguei tudo. Erro meu, né? Errei. Arro com as consequências. A gente precisa, irmãos, parar de dar jeitinho e fazer as coisas da maneira como tem que ser. Dói, mas é assim que será. Vira aquela... Uma vez o pai ia entrar no circo com seus filhos, e aí pagava até uma certa idade. A partir de 6 anos é que se paga. E esse aqui tem 12. E esse outro aqui tem 6. Aí o rapaz da bilheteria falou assim, se o senhor me dissesse que ele tem 5, eu iria acreditar, e o senhor poderia passar sem pagar a entrada dele. Aí o pai olhou para ele e falou, eu poderia enganar você, mas a ele não. O filho ia ver o que o pai estava fazendo. O que aquele homem estava dizendo eu sou um homem de caráter, e eu quero ser um exemplo para o meu filho. Eu quero concluir com a frase do pastor Milton Monte, que diz o seguinte, Neemias era um homem de vida exemplar, que não buscava seus próprios interesses. Disse que um líder nunca será maior que o seu próprio caráter. Neemias era grande em ações, em visão, em dedicação, em caráter. Nós precisamos ter consciência dos pontos em que a nossa liderança é prejudicada por algum traço de caráter ou de comportamento e buscar a graça de Deus para sermos mais parecidos com Jesus a cada dia. Não estamos exigindo perfeição aqui. Apesar de que Jesus, no Sermão da Montanha, ele falou, sede vós perfeitos, como o vosso Pai que está no céu. Dura coisa o Senhor nos pediu. Isso quer dizer que a gente vai um dia alcançar a perfeição aqui na terra? Não. Mas isso quer dizer que a gente vai morrer tentando sempre nos parecer um pouco mais com o nosso Senhor. Nos tornar sempre parecer mais com Jesus. Que sejamos líderes de caráter. Servos que fazem aquilo que o Senhor requer de nós. E que possamos desenvolver o exemplo de Cristo. Amém? Vamos ficar em pé?